Olá, está no ar o Mangueirosamente. Hoje um programa super especial. Eu consegui unir 3 meninas, eu digo meninas porque são amigas de longas datas, mulheres lindas, empoderadas, antes do termo empoderado virar um termo muito recorrente. Eu falo com 3 jornalistas competentes, reconhecidas e mulheres fantásticas. Eu converso com a Priscila Castro, jornalista, Nélia Rufei, também jornalista, e a também jornalista Célia Pinho. E o papo, é claro, vai ser sobre profissão, sobre jornalismo, sobre um pouco de tudo. Vamos falar como é que é ser jornalista, quais são as dores e a delícia dessa profissão. Priscila. Eu sou mais nova na profissão, mas já tenho mais de 20 anos. E na minha concepção, o jornalismo ele é extremamente apaixonante, dinâmico, envolvente, e a gente costuma dizer na redação, popularmente, que é uma cachaça. Porque quem entra na redação e se envolve com o jornalismo dificilmente consegue sair. Quem entende e que é picado por aquele bichinho do jornalismo. Porque tem gente que não se cria numa redação, que entende essa dinâmica como muito agitada, sempre correndo contra o relógio. Mas eu me encontrei no jornalismo, no telejornalismo em especial. E eu adoro a profissão que eu escolhi. E que estou há mais de 20 anos aí nessa estrada. Conheci também pessoas maravilhosas, Nélia, Célia. A Célia me pegou desde estagiária. E a Nélia já me pegou contratada, profissional, já formada. Nélia passou por tudo, né, Nélia? Tudo. Passou pela produção, passou pela reportagem. Aliás, todo mundo aqui, Todo mundo né? aqui. Passou. Alguém fez rádio aqui? Teve alguma Só coisa de rádio? noticiário, fiz noticiário em rádio. Eu fiz rádio né? universitária. Isso no início de carreira, né? Mas quando, mano? Já pelo meio de carreira eu fiz noticiário numa era evangélica. Olha, eu acordava só para ir gravar. E Nélia, começou no jornalismo, Nélia? Eu comecei no jornalismo na TV Liberal. Eu larguei 4 anos de psicologia porque eu queria fazer jornalismo. Então, era uma paixão mesmo e eu já quis ir para a televisão. Quando eu saí da psicologia e mudei para fazer jornalismo, eu já queria o telejornalismo. Aí comecei na TV Liberal na verdade, na produção, e aí eu me lembro que teve um dia que a Leni Sampaio ficou doente. E aí ela não pôde. Então, na televisão, a gente chama de equipe muda. E tinha uma equipe muda. E aí disseram, Nélia, olha, tem uma equipe muda, era uma greve dos petroleiros. Vai lá porque a Leni está doente. Aí eu fui, como eu queria ir para a reportagem, eu fui, gravei, fiz tudo que a gente tinha que fazer, entrevistei as pessoas e aproveitei e fiz uma passagem de vídeo. O que é a passagem de vídeo? É o momento que o repórter aparece na televisão, é como se ele assinasse aquela reportagem. E aí depois pedi e mostrei para o meu gerente, disse, olha, e pedi para o editor fazer a edição, nós editamos tudo, ele disse, bacana, você quer ser repórter? Eu disse, é meu sonho, eu quero ser repórter, eu quero sair da produção e ir para a reportagem. Que não. Não que não, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Sem dúvida. Né? Aquela história do cavalo selado passou na sua frente, agarre, imagina, né? E aí, editor, ele disse, tudo bem, a próxima vaga que tiver, eu te dou uma chance, você vai ser repórter. E a Célia E deu. começou como? A Célia, eu lembro dela muito jovem, Nossa! né? Eu tenho algumas imagens, aliás, que a gente vai mostrar aí na nossa edição, para mostrar que você era quase uma quase adolescente. Jovem aprendiz. Exatamente. Olha, o jornalismo é aquela grande paixão, né? E que a gente vai... Você quiseste ser jornalista. Na verdade, no início, o primeiro vestibular que eu fiz foi para economia, não sei porquê, mas eu não passei, ainda bem. Aí, eu sempre gostei dessa coisa de contar histórias, e esse envolvimento, adorava assistir a Glória Maria. Então, eu olhava aquilo e digo, égua, eu vou fazer jornalismo. Aí a mãe, não sei o quê. Eu digo, mãe, eu já falo mesmo, então pronto, bora. Adoro contar histórias, bora nessa. Agora, a gente se conhece, claro, durante ao longo dessa vida, a gente já se cruzou, né? Estamos juntos. Sim. Aí, a gente, quantas vezes? Muitas vezes, eu também muitas. Tive essa minha experiência de repórter lá dentro da televisão liberal. Mas digo uma coisa assim, vocês... Essa é uma ideia que eu tenho de vocês. Vocês foram mulheres que hoje em dia a gente chama de empoderadas, porque são mulheres independentes, inteligentes, né? Criaram uma marca, né? Isso foi difícil? Como é que foi? Vocês tinham esse tipo de consciência que são mulheres, estão no mercado do trabalho, tem ali uma concorrência ou não, claro, com o mundo masculino? Como é que é isso assim para vocês? Aqui começa. Eu acho que eu já nasci do jeito que eu sou, Ismerino, sem entender
o meu comportamento diante de decisões, diante da sociedade, porque quando eu converso com pessoas que estudaram comigo ou que fizeram parte da infância, adolescência, elas falam, Priscila, eu ainda te vejo exatamente igual. Então eu era essa pessoa, muito determinada, que corria, sempre corri e corro até hoje atrás dos meus objetivos. E eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer o meu, independente se tem concorrência ou não, eu quero fazer o meu. E aí, se o meu é bom, ótimo. Mas sem concorrência. Eu fui estagiária lá com a Célia. Sim, lá atrás. Nossa. Década de 90. Foi já início de 2000. Foi início de 2000 já, porque eu entrei na faculdade em 99. Não é porque às vezes eu me perco Eu entrei na faculdade em 99. Cedo. Eu entrei em 88 nessa Começaste com quantos anos na televisão? Água, eu não sei fazer Que tu conta, porque eu apareceste. sou de humanas. Eu comecei em 88 no SBT. Eu saí da universidade, na Federal, e na época que a Tânia Monteiro tinha saído da SBT, estavam precisando de uma repórter, eu fui lá. Aí fiz um teste lá de vídeo e não sei o quê. E sempre falando, inventando coisa, né? Naquela época só dava um tema pra gente e digo, para falar, então tá. Aí tá, Não passou. tinha nem pauta, né? Mas quando me deram um tema. E aí, não ficou legal no vídeo e tudo mais. Não, ela é bem, né, comunicativa e tudo mais. Pronto, passei. Em 88. Agora uma coisa Eu assim... me lembro da Célia na RBA, depois tu foste pra Sim, RBA. eu não completei Eu tava- nem um ano no Aí- SBT. E aí tu foi foste em pra novembro, TV antes RBA. da RBA inaugurar. Na inauguração, eu entrei em novembro, e em dezembro inaugurou a RBA, e lá estava. Eu lembro dela quando ela foi para a TV RBA, porque eu também estava começando. Eu voltei para Belém em 88, eu fiz jornalismo fora, eu fiz jornalismo no Rio. Então eu voltei para Belém em 88, e aí eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu E comecei nesse na período TV. todo, vocês, por exemplo, vocês sentiram essa coisa de serem mulheres, serem meninas ali, lindas todas? Eu acho que no três jornalismo, lindas no ali? telejornalismo, a mulher Vocês sempre acham teve um que espaço teve essa... considerável. Eu Vamos acho lá. que ela sempre teve um existiu- espaço, mesmo com mas... uma exigência estética, vamos lá. Sempre teve exigência estética, para as mulheres principalmente, mas é um ambiente em que as mulheres estão. Exatamente. Eu Mas nunca eu acho senti a que elas- resistência de elas- estar... As mulheres estão, mas como a Priscila colocou, tem a questão estética. E eu acho que elas foram conquistando mais espaço. Porque, por exemplo, sempre teve, mas houve um bom período que o JN, que era o principal jornal da casa, Só foi eram apresentado homens. só por homens. Isso. Então eu me lembro da primeira Ou mulher... uma mulher tinha que estar acompanhada de um eram homem. poucas Primeira mulher mulheres a em fazer o redação. JN. Por quê? Porque as mulheres faziam os telejornais, mas era o Jornal da Manhã, era o Jornal Revista. O grande carro-chefe... Ainda era dos homens. Lembrando o JN, tá, gente? Ainda eram os homens. Então, quando a primeira mulher foi apresentar o Jornal Nacional, foi histórico. Então, eu acho que foi um trabalho construído, sabe? Foi aquela coisa que veio você vai caminhando com a sociedade em construindo si. com a sociedade, de credibilidade e de você respeitar também o quê? O corpo da mulher, o estilo de cada uma, o cabelo. Houve uma época, E vocês todo mundo tinha lembram que ter disso? cabelinho curto. Era cabelo tudo curto, cabelo liso. Não, tinha um eu padrão, me lembro. lembra disso? Era um Existia um padrão, existia um padrão. Essa foi a minha padrão grande dificuldade. terrível. Não sei lá com vocês, mas na época de Globo e tudo mais. E eu me lembro, só voltando Sim. um pouquinho, da presença das mulheres das redações. Eu me lembro que o meu TCC foi justamente sobre a participação feminina nas redações. Então, de TV, rádio, jornal, porque era a maioria homens. Eu me lembro que foi o meu TCC. Eu e a Alba Costa. Beijo pra ela. E com relação a isso, a esse negócio daquele padrão e não sei o que, era tudo muito parecido, tudo... Mas que eram as mesmas meninas. Assim, eu achava aquilo, e pra mim, eu confesso pra vocês, era muito difícil eu seguir essas regrinhas, entendeu? De roupa, de não sei o quê. Tanto que na RBA, Ainda mais quem faz reportagem de rua tem essa coisa de você se aprontar. Eu lembro de preparação das repórteres lá na televisão, de irem pra rua. As meninas levavam muito tempo fazendo maquiagem, fazendo cabelo. Nada de Imagina manter muito também todo esse frufru, elan nada de muita esse bijuterias clima, e tudo não? mais. Unha vermelha, não podia. Brinco, eu muito lembro, pendurado, isso não podia. eu tenho fotos, eu até esqueci de mandar, que eu usava aquelas pochetezinhas, mano. Eu usava aquela brincão e tudo mais. E assim, gente,
não sei seguir essas A década essas de regras, 80 tudo até bonitinho, parte do tudo. 90 ainda tinha muito isso. A gente via até na Globo, né? Os cabelos mais... Era E depois é que foi tendo essa formatação de todos os cabelos lisos, todos os cabelos curtos, não podia mostrar braço, não podia usar acessório. Criou-se o padrão Globo de telejornalismo. Mas é o padrão que tá caindo, né? Que caiu. Graças já, a né? Deus, mano. Deus. Não. Tá mais livre, porque as pessoas são diferentes. Tá Sabe o que caindo, acontece? inclusive, essa Pode questão, tá caindo, inclusive, essa coisa engessada. Graças a Mas Deus. há muito tempo já vem saindo Graças do a Deus, engessado. porque eu me lembro na época de Barra Pesada, eu e Ronaldo, que a gente se permitia. Por que não passar informações como se a gente estivesse conversando ali? Na época, eu me lembro muito bem das críticas, diziam que era o antijornalismo, antiético. Aí eu ficava de égua, mas por que ante isso tudo? E aí eu me via mais assim, meio surpresa, porque na faculdade, na universidade, Barra Pesada Seria e a essa nossa linguagem apresentação, coloquial, a né? linguagem já era tema de discussão nas universidades. Aham. Eu cansei de receber alunos e tudo mais e conversar. E eu acho que a partir daquilo ali que foi se quebrando muita coisa. Foi. E eu amei isso. Mas vocês, por de exemplo, ver todas foram atualmente. apresentadoras, né? Da apresentadoras tem aquele formato mais formal, mais Sim, engessado. Mas Aquela também coisa- mudou. O que aconteceu? A primeira coisa, já foram tirando a bancada. A TV Sim. foi se encaretando, a TV foi ficando careta e a TV começou a se afastar das pessoas. Você precisa se ver na TV. Claro. Eu me lembro que tinha um slogan que era você se ver na TV. A TV, ela precisa se aproximar das pessoas. Então eles foram o quê? Tirando a bancada, tirando o formalismo, fazendo uma TV mais conversada, Exatamente. mais coloquial, porque as pessoas precisam se Dando ver chance na para TV. comentários, né? E houve uma A quebra muito participação grande. do telespectador. Houve um modelo que a Globo, inclusive, implantou. Eu sei porque, na época, eu estava nesse processo. Eu fui fazer Uniglobo nessa época. Você trabalhou na Globo fora de Belém? Eu trabalhei em 2 praças da TV Globo. E eu tive essa oportunidade. Eles começaram uma mudança com o primeira edição. É o Praça Que, 1. que era o Praça 1, que na época era o SPTV. Eles trouxeram um repórter, esqueci o nome dele, tu vai te lembrar, que era do Nordeste, que ele foi para São Paulo, porque ele A falava forma como ele fazia uma era linguagem simples. Ele chegava, ele se aproximava das pessoas. Com o seu sotaque, com o inclusive. sotaque, original, inclusive, né? que era, ele era assim. Ele não era um personagem. Então, aí esse modelo de São Paulo fez um sucesso tremendo, que foi um modelo comunitário e se aproximando das pessoas. Da Dona Maria, né? Quem seu é do Joãozinho seu lá. João, da pessoa que não tem coleta de lixo, da pessoa que não tem rede de esgoto. Foi uma fórmula que a TV, em especial a TV Globo, teve para fazer frente a um jornalismo mais... que tinha uma linha mais policial e eles precisavam se aproximar das pessoas. Eu acho que também naquela época Sabe? não tinha exigência de apresentador de telejornal ser jornalista, né? Na verdade, ali tinha que ser uma pessoa de boa estampa, que tivesse uma voz boa. Ele era apenas um leitor, Eu já entrei na com a verdade. exigência Ele de ia- diploma. O Ronaldo não Eu- tinha nenhuma eu- estampa, ele era radialista. E então tá ali todo de óculos, todo, sabe, ranzinza. E eu já, naquela época, já era a parte mais leve da Mas, na coisa. verdade, eu E acho- quando surgiu a bronca da comunidade, tanto que o Barra Pesada naquela época foi aquela coisa de audiência. audiência. Foi incrível, porque as pessoas Foi um viés Se viram, comunitário. As se pessoas viam tiveram na que ir para um viés televisão. comunitário. se identificavam foi uma com aquilo, tábua né? de salvação para muita gente. Chegava, tinha alguma confusão, eu vou chamar a Barra Pesada e resolvia tudo. Então teve aquela aproximação, sabe? Eu, Ronaldo, aquela coisa, a gente ria, ria do próprio erro, porque às vezes tinha negócio, farmácia, não sei o que, a gente lia os nomes dos remédios, muito esquisito, mano, a gente ria e chorava, escroteava e tudo mais. Agora, falando de audiência, né? Como é que vocês lidam até hoje ainda, né? Mais ou menos, né? Mas lidam até hoje com essa coisa da superexposição, sendo mulheres. Como é que você lida, por exemplo, com isso, apresentando o principal telejornal da TV Liberal? Você também, como é que você lida com isso? Você também com essa sua exposição. E você criou
criou um ser, né? Uma entidade chamada Célia Pinho, com a tua linguagem, com a tua forma. Vamos ver Priscila aqui. Desculpa, é porque eu falo muito. Ismaelino, eu sei que existe a exposição da imagem, mas eu sempre trabalhei para não esquecer quem eu sou. Os lugares que eu gosto de estar, com as pessoas que eu gosto de conversar, encontrar. Claro que o alcance, a gente não tem dimensão. Eu não tive dimensão quando eu fui para o JN, por exemplo. E até hoje as pessoas me param para lembrar do JN que eu fiz em 2019. E depois eu voltei em 2020. Então, são... JN é Jornal Nacional. Porque essa é uma redução que a gente usa. E até hoje as pessoas me param e falam sobre o que estavam fazendo naquele dia. É muito interessante isso, eu acho um carinho absurdo. O que você estava fazendo? Não, me reuni com a família, foi igual o final de Copa do Mundo, todo mundo... Você chegou a ter algum problema, assim, por essa superexposição? Você sendo mulher, assim, algum tipo de... Alguma situação, assim, que te constrangeu? Na época de repórter, eu já passei por algumas situações bem delicadas, bem maiores do que dentro do estúdio. Não sei te falar exatamente por quê, mas na época de externa era muito delicado, a época era diferente. Eu imagino vocês também foram repórteres, ir ao banheiro era muito delicado, conseguir um local. E cheguei aí fazer coberturas que, tipo assim, o cinegrafista falou assim: olha, não dá pra ficar aqui não. Avisa pra redação que você tem que ir embora e eu fico aqui pra. Eu falava: não, eu vou ficar. Eu vou ficar porque eu tenho que trabalhar, vamos fazer a matéria. Eu, como repórter, nunca tive isso. Numa vez, na verdade, num acidente aéreo. Era o presidente na época, não sei se vocês lembram, isso tem muito tempo, a Célia vai lembrar. Houve um acidente, aquele acidente do Garcês, e o presidente da Varig, na época, veio para cá dar uma entrevista, e eu estava na reportagem. A única coisa, foi um momento ali que eu me senti constrangida, e que nós estávamos numa coletiva. E ele começou a ser muito pressionado. Eu fiz uma pergunta para ele, e ele, para desviar a atenção... Ele não me respondeu, olhou para mim e disse assim: nossa, não tinha prestado, você sabia que você é uma mulher muito bonita? No meio de uma coletiva. Desnecessário completamente. Desestabiliza. Não cabia. Eu fiquei... Não, acho que um assunto desse tão grave, né? Tão grave, gente, tão grave. Eu fiquei... foi da Varig. Ele era o... Não era o presidente, mas foi alguém que veio como porta-voz. Depois veio o presidente. E aí, ele me desestabilizou. Eu nem lembrava o que eu tinha perguntado. Fiquei sem graça e não cabia ali. Mas é isso, o que eu já falei, que eu passei por reportagem, são coisas desse tipo. Foi intencional. De você chegar num determinado lugar e você tá ali profissionalmente, alguém olha e fala: nossa, como você tá bonita hoje, ou como você emagreceu. Eu já saí de sala. Bom dia, aí a pessoa comentou: desculpa, eu vou aguardar aqui fora. E bati a porta. Nem entrei, porque Célia, não valia a pena. Chegando, já chega a Célia Pinho. Eu nunca tive esses problemas assim na Ou tu não registraste. Ou então eu não me apercebi, mas assim, nunca tive esses, por exemplo, esses problemas. Que cobre porque muito... quando eu chego, é engraçado porque as pessoas agem assim, eu acho que pela naturalidade, tudo mais, como se me conhecessem há anos. E aí, às vezes, as pessoas... Digo, mas tu conhece? Digo, não, mas ela deve me conhecer. Agora, o que é dentro, assim... Mas graças a Deus, dentro dessa vida jornalística, problema. Que é mais difícil de cobrir política, polícia, o que... Olha, a polícia é difícil, mas eu sempre gostei de algumas operações. Eu sempre cobri muito bem. Quando eu era repórter, eu conseguia fazer... Eu fiz boas reportagens quando o assunto era polícia. Política tem que ter muita atenção, entender muito das leis, saber, por exemplo, vai fazer votação na Alepa, na Assembleia Legislativa. Não é muito a minha praia, fazia, mas se tivesse ação, emoção, protesto, aquela adrenalina, era ali que eu gostava de estar. Eu gostava de cobrir política e não gostava de cobrir esporte e não gostava de cobrir polícia. Mas passou por isso? Mas passei por isso e eu não me arrependo, porque, assim, eu digo, é uma tremenda escola você cobrir polícia e esporte, gente. O esporte te dá uma habilidade de improviso que não tem. Não tem. Aquelas pessoas que narram jogos ali, 2 horas de jogo, 2 horas e pouco. E outra coisa, entrar ao vivo no esporte, eles tinham... Pode perceber que o pessoal do esporte tem muita flexibilidade, eles entram, eles conversam muito, eles têm esse conhecimento. Então, quando eu fui obrigada a fazer isso, quando eu fui morar, por exemplo, em São José dos Campos, que todo mundo cobria esporte, aqui na Liberal não. Nós éramos setorizados, eu fazia tal, e não cobria esporte. E lá
eu fui obrigada a cobrir. Gente, eu fiquei quase 3 horas para fechar um off do primeiro jogo que eu fui fazer, escrever o off e gravar, porque eu não sabia. Aí depois você vai pegando a manha, você põe um fone de ouvido, aí você vai marcando o time dos gols, das principais jogadas. Só que isso... Conhece melhor a história dos times, o que está acontecendo no campeonato. E você vai se enturmando com a equipe do esporte. Eles foram muito acolhedores comigo. E eu fui tendo um desembaraço. Então, por isso que eu digo, é uma escola. Polícia é escola e esporte também é uma escola. Cobrir polícia, você aprende a contar bem uma história. Exatamente. Porque você não tem o crime, você não tem o fato, você tem às vezes só o que a polícia está te contando. Como é que você vai costurar isso tudo? Como é que você vai fazer entender mínimos detalhes que às vezes estão numa investigação e ainda nem aconteceram? Não tem conclusão de nada. Eu gostava de fazer polícia. Política não gostava. E futebol... O que mais te dá prazer hoje em dia, por exemplo? Você já sendo a Célia Pinho, que todo mundo conhece, e que todo mundo espera já, na verdade. Eu né? gosto... Te falei, tu criaste uma entidade. Né? Não, já vi a Célia Pinho, a Célia Pinho do meme, a Célia Pinho dos comerciais. De viajar e mostrar e contar aquelas histórias do meu jeito, né? Do que está acontecendo ali, sabe? A história da Dona Maria, do seu João, o artesanato da fulana, a dança do ciclano, mais política. Mas, Célia, você também já chegou no também. patamar, por exemplo, assim, você já tem a sua pauta, você faz a sua pauta, os seus editores, por exemplo, eles já te encaminham, ou você, na verdade, sugere para eles? Não, porque, às vezes, me parece que são pautas muito pessoais, assim. Exatamente. Eu cheguei um pouco antes, bem antes da minha aposentadoria. Eu já estava numa fase de escolher as minhas pautas. Você foi aposentada também? Você já se aposentou? Já me aposentei. E voltou? Voltei. Continua. Voltou tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Voltei para a Record. Estive antes aqui no Grupo Liberal, né? Do jornal, rede social. Mas essa aposentadoria, pensou em aposentar mesmo assim? Não, eu me aposentei, mas não parei, gente. Mas quando? Eu acho Eu legal. nunca gostei de futebol e tudo mais. Tanto que teve quando eu chegava mesmo e digo, olha, eu nem sei por que eu estou fazendo aqui, mas eu não sei quem é o jogador, não sei quem é técnico. Eu só sei olhe lá. Me diga o que está acontecendo, que eu pode deixar que eu sou bacana, eu entendo, pego rapidinho. E eu nunca esqueço uma época que era o Edmundo. Não, mentira. O Eduardo Ramos, olha. Era uma coletiva, ele tinha retornado para o Remo, se eu não me engano. Aí, não tinha ninguém na redação. Isso aí, tu pode ir lá, não sei o quê. Eu digo, eu vou acompanhar a equipe. Não, aí começa... Aí todo mundo comigo, Célia, tu tá aqui, não sei o quê. Aí eu digo, mano, me mandaram, mas eu vou ficar aqui só observando e ouvindo. Aí lá veio o Eduardo Ramos, sentou. Aí eu fiquei olhando, mas, mano, porque atiça, né? Eu não sei ficar quieto. Aí todo mundo... Aí eu olhei assim, digo, vem cá, meu querido. Tu tá dizendo que tu voltaste mudado, renovado e tal. Mas tu não é atleta, mano. Por que tu tem essa fama de beberrão? Mano, olha, ficou aquela coisa... Mano, aí o pior que eu chamei ele, eu sabia que era Eduardo, eu chamei de Edmundo. Aí meio que cagou tudo, mano. Aí eles olharam assim, digo que... Aí era até o Robério que tava... Eu digo, é o Eduardo. Eu digo, pois é, eu sei que tu é Eduardo. Tu é até mais bonito do que o Edmundo. Mano, porque era a pergunta que muita gente queria fazer e não fazia. Qual foi a matéria assim que vocês consideram que foi a prova de fogo? Eu disse, eu passei por isso, a partir de agora eu sou capaz de qualquer coisa. Mas, Melino, resumir 20 anos assim numa reportagem, mas em que sentido? Não, assim, aquela mais que você sentiu que ali o negócio estava difícil, acabou que o resultado final é ótimo sempre. O que acontece é quando a gente está na externa e a gente vê muita coisa, e a gente está perto de muitas coisas às vezes acontecendo, a gente pode estar em risco, inclusive. E eu me lembro bem que eu fiz uma cobertura na Câmara Municipal de Belém e ainda era ali atrás do shopping, pela São Pedro. Era ali. E começou a ter uma briga dentro da plenária, que não tinha divisão de vidro nenhuma, era um balcão.
E começaram a jogar coisas, cadeira, e os vereadores entraram e ficou a plateia e a gente da imprensa no meio daquela confusão. E o cinegrafista falou, vamos pular para esse outro lado, que era pular esse balcão. Na hora, quando eu olhei, ele só fez assim, vai, ele puxou pela minha calça e fez assim, vai, e eu atravessei o balcão com tudo, e a gente se escondeu ali atrás, ele falou, tenta te esconder porque eu vou tentar pegar a imagem de alguma coisa. E aí a gente vê que a gente, do nada, tá no meio de uma confusão, e que pode se ferir, pode se machucar, e eu lembro bem do cenário na frente, de um quebra-quebra, tudo voando e a gente lá no meio do fogo. Mas saiu ilesa, tá vendo? Tá aqui sentada contando a história. Eu me lembro que foi um momento que eu fiquei com muito medo. Era um sábado, nós estávamos fazendo uma matéria no comércio de venda e aquela história. Às vezes você está no lugar certo e na hora certa, em Belém. E era uma pauta que não tinha nada a ver com o que a gente acabou fazendo flagrante. A pauta era de preço de fantasia, nem lembro o que era. E aí o cinegrafista viu uma criança passando algemada. E eles estavam levando essa criança no meio da João Alfredo. Ele registrou e eu comecei a acompanhar este caso. E quem estava fazendo isso? Quem estava levando essa criança? Era um policial chamado Gedalias. Ele era conhecido como quebra-ossos. Te lembra desse episódio? Sim. E se formou uma polêmica. Quebra-ossos Já é um nome assustador. Se né? formou uma polêmica nesse caso. Por quê? Porque aquela criança, aquele menino, era um menino infrator e fazia pequenos furtos ali no Ver o Peso. E o Gedalias, ele dava proteção aos comerciantes. Então, se abriu um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, para investigar esse policial. E ele ficou fora das ruas e os comerciantes faziam protesto na frente aqui do batalhão da Polícia Militar. Ele era da Polícia Militar. E foi uma polêmica. No final, ele não foi expulso. Acabou aquela grande repercussão. Eu estou tomando um café, outra pauta, daqui perto do batalhão, na Almirante Barroso, perto da TV Cultura. Tomando um café, tá o Jorge Mendonça, o cinegrafista, que era o Mendonça, eu e o operador. E aí ele chega, nós estávamos tomando café e tal, ele chega, olhou para mim e disse assim, olha só, você se lembra de mim? Olha. Meu Deus. Você se lembra de mim? Isso já depois de anos? Não, no mesmo ano, recente. Na sequência. Recente. Ele foi solto. Ele foi solto, abriu um processo disciplinar. A gente cobriu o caso, Eu disse, claro. Eu também fui monossilábica, né? Disse, claro, ele disse, você sabe o que ia acontecer se eu fosse expulso da PM? Aí ele pegou uma mochila e tirou um revólver. Meu Jesus. Deus do céu. Você sabe, no meio da padaria de manhã, o que ia acontecer se eu fosse expulso da PM? Aí ele pegou o revólver, eu achei que ele ia botar na minha cabeça. Eu nem respirava, gente, eu só fazia assim, cara de paisagem. Aí ele pegou, botou na cabeça dele. Botou na cabeça dele. Eu ia me matar. Eu ia me matar se eu fosse expulso da PM. Aí ninguém na padaria fez nada. Ninguém respirava, ninguém fez nada. O Mendonça, aí ele pegou, ainda disse assim pra mim, eu quero ver se um dia um menor desse invadir a sua casa. À noite, você sozinha, se você vai defender ele. Eu muda fiquei, eu não fiz absolutamente nada. O cinegrafista, aí depois passou, ele esbravejou, pegou as coisas dele e foi embora. Eu disse, Mendonça, você estava com a câmera aqui, eu ia ser morta por este homem, porque eu achei que ele vinha com o revólver em cima de mim. E você não fez nada. Ele disse, Nélia, ele estava tão transtornado que se eu ligasse... movimento... Se eu ligasse a câmera, ele atirava em mim. Então, eu achei melhor, ninguém fez nada. Nossa, eu não passei e espero nunca passar por nada. Eu passei, foi o pior momento que eu já tive, aí eu pedi para não cobrir esse caso até a coisa esfriar. Célia, você já fez, por exemplo, como é que chama? Quando tem uma revolta dentro de... Rebelião. Eu já fiz motim, nossa... O que foi lembrar? Nossa, a gente lembra de cada coisa. Antigo presídio São José. Sim. Ai, nossa, me lembro. Jogavam, pegaram naquela coisa e tudo mais. Do ninja. E aí a gente não, né? Faixa aqui, não pode passar pra lá. Eu me achando a esperta, né? Aí eu fico só observando, né? Aí, quando vi uma senhorinha passou e tudo mais, quente, né? Muito sol, tá? Ela com sombrinha. Eu digo, minha senhora, posso ir com... Acho que lá eu... Pegar uma carona. Embora.
Mano, aí a senhorinha vai. Aí só sentiram aquilo. Quando eu olhei, era um PM. Não pode passar. Aí eu digo, desculpe, eu só ia aqui na casa da senhora. Tomar uma água. Tomar uma água. Sim, Ia voltar. Não pode. A senhora também pode voltar. Gente, mas ok. E o outro, mano, é Xinguara, a época do negócio de cemitério clandestino, não sei o quê. Mano, agora temos doido. Temos o famoso ao vivo, né? Tiroteio, temos tá o famoso doido. Ao vivo, né? O ao vivo realmente... Tu pegaste choque, doida, no ao vivo. Não foste tu? Não fui eu. Não foi tu que pegaste Não choque lá em Mosqueiro? Não. Na época de carnaval? Não fui eu. Não peguei choque, não. Temos o Mas eu famoso lembro ao dessa vivo. história. Por exemplo, Priscila Eu me enfrenta lembro ali dessa história. 23 horas em pé fazendo o Círio de Nazaré. Não, são 5 a 6 horas em média que a gente fica desde as 5 da Como manhã é essa pronto. experiência aí? Ismaelino, se eu contar que passa o tempo e a gente, quando percebe, já está na hora que a santa chega, é muito incrível fazer essa cobertura. Tem um dinamismo que faz com que a gente não sinta esse marasmo, não sinta cansaço. Eu falo que a gente come, né, tipo 4 horas da manhã e a gente só vai fazer outra refeição 2 horas da tarde, talvez até mais tarde. Então a gente fica todo esse tempo tomando pequenos goles de água, que é para também não ir toda hora no banheiro. Eu consigo ir no máximo 2 vezes ao banheiro durante todas essas horas. E ali nunca sai do ar, né? Fica o E tempo não todo, fica, vocês... exato. Quando a gente tem um intervalo, um segura enquanto entra o intervalo, aí alguém vai para o banheiro, enquanto o outro volta, o outro está segurando ali, sem enquadrar os dois, mas é tudo avisado e combinado com a direção. Ó, vai no banheiro, tá, fulano segura. No início era eu e Márcio Lins, eu fiz de 2017 a 19 com Márcio Lins, e em 2020 comecei com o João. Então eu já vou para quase 10 anos de transmissão do Círio de Nazaré. Uma interessante de Círio de Nazaré. Eu acho que todo mundo tem história interessante de Círio de Nazaré. Círio é história engraçada, história comovente. Teve um Círio que o maior Círio de toda a história, de todos os Círios, foi de 2004. O mais longo. O mais longo. Mais demorado. O que demorou mais tempo. Chegou no canto, Foram 9 horas de transmissão. 9 horas. Eu fui almoçar às 5 horas da tarde. Eu tinha acabado, foi o ano que o Edu Pará estreou. O Edu Pará fez 20 anos agora, em 2024. Então, esse ano era de 2004. Eu tinha voltado para a TV e eu estava na Suíter. O que é Suíter? É onde o jornal... onde você... solta o jornal, é o mestre. O jornal, ele é todo... É o comando, o cérebro do jornal tá ali na Suíter. Você corta, você mostra o apresentador, você mostra todos os postos de vivo. E eu tava comandando os repórteres lá. Então, a minha expectativa era chegar cedo em casa. Esse Círio, ele durou 9 horas. 9 horas. E assim, os repórteres estavam todos muito cansados. A gente estava conversando antes de começar a gravação e a gente estava tentando lembrar. Mas, meu Deus, por que esse Círio? O que aconteceu nesse Círio que ele durou 9 horas? Eu fui almoçar às 5 horas da tarde. Foi o último ano que a diretoria da festa usou a corda em U. A corda vinha atrelada à berlinda, realmente. Depois do ano seguinte. Ela era inteira. Era em U. A corda era um em U. Depois do ano seguinte, em função de 9 horas de procissão, eles colocaram a corda linear com as estações. E nunca mais nós tivemos Círio tão longo. Mas foi assim... pauleira, gente, porque todo mundo estava muito cansado. Muito cansado. Sério, até 9 horas. Círio, Oi? Até hoje. Você fez Círio esse Eu ano? tenho sido romeira, mas já participei de muitas. Quando Uma eu história tinha engraçada, pool. assim, alguma coisa que você passou? Era um pool. E eram emissoras que se juntaram para... transmitir o Círio. Eu me lembro que... Aliás, isso foi só uma vez, essa experiência, né? De juntar... Do PU, era RBA, SBT. Eu participei desse. Foi. Mano, era assim. Que concentrou todo mundo lá no SBT de madrugada. Eu tava nesse, eu era repórter. Isso. Não, eu era produtora. Exatamente. Teve e... Então tá, então tu vai ficar na subida de Enasa, não sei o quê. Digo, tá bom. Eu acho ali minha mãe. Um dos pontos mais acho que é o mais crítico. Mais crítico. É a subida. Vai pra lá, a subida, porque tu Presidente sabe Vargas. lidar com essas coisas, não sei o quê. Eu digo, tá bom, pô. Mano, e foi o ano que eu fiquei engatada
na Enasa, na grade. Consegui sair com o pessoal da Cruz Vermelha. Aí, quando me chamaram, eu digo, mas cadê a Célia? Eu já estava trepada numa árvore. E de lá eu fiz as minhas entradas. Eu digo, não, olha só. Aí, e não, desce. Eu digo, não vou descer, gente. Não tem condições. Não tinha praticável. Não tinha. Era praticável tudo chão. ainda. Eu tava na praça Era do relógio. chão. Era chão. Primeira descida da multidão. Os cabos todos se romperam. Eu me perdi da minha equipe. Foi assim um desacerto. Até hoje o Círio, na verdade, é um evento, né, que é prova de fogo. Envolve todo mundo. mundo. Todo mundo. É um todo desafio. ano, mas continua e sendo, cada, é um desafio. cada ano um desafio diferente. novo, uma emoção nova, tudo novo. E a gente gosta. E É essa história cansativo, e essa história da Célia, por exemplo, lá realmente é um ponto crítico da procissão. É na hora que ele sai do Boulevard, a Berlinda sai do Boulevard e vai subir a Presidente Vargas. E o que acontece? Eu já fiquei uma vez coordenando o Guilherme Mendes, que é uma pessoa de fora e que ficou ali e que queria fazer as coisas todas muito participativas. Agora, o que acontece? Você sobe no praticável. Há um momento na procissão ali que não tem como. Não. Todo mundo sobe no praticável porque senão você é levado. E a gente dizia pro E é arrastado a gente mesmo. dizia pro E é arrastado. Guilherme, Naquela curva, Guilherme, mana, sobe, naquela que eu Guilherme, fui. vai pro praticável, Guilherme. O cinegrafista já estava no praticável, operador no praticável ali no chão. Eu disse, Guilherme, sobe, Guilherme, vão te levar. Mas por quê? Mas por quê? Eu digo, pô, tu vai já ver por quê, tu vai ser arrastado. Então, é sempre um desafio muito grande. É um ponto bem delicado. Ai, O Círio, a gente veio um ano inteiro, né, fazendo jornalismo temático. O Círio, eu costumo falar que é aquele momento de mais trabalho, mas também a redenção do jornalista, porque a gente termina. E praticamente o ano terminou, né, pra gente, de grandes eventos. Depois, o que a gente tem de grandes eventos Só até quando tem dezembro? Só eleição, Natal. né? Mas aí é antes Segundo até, turno, que foi o que né? aconteceu esse ano. Muito trabalho. Mas depois do Círio, é assim, coroado o jornalismo, tá tudo em casa, rezamos, vencemos o ano, praticamente é o que a gente diz, definido o nosso ano, a partir, quando chega o Círio, tá tudo ótimo. A gente tem passado por momentos e situações de alguns anos para cá da imprensa ser a geni, não é? Todo mundo quer jogar pedra na imprensa, a culpa é da imprensa, a culpa é do jornalista, a culpa é isso, a culpa é aquilo. A gente está ali nesse bolo, né? Nessa disputa total aí de opiniões que são divergentes e tudo mais. Como é que vocês veem isso, assim, por exemplo, essa coisa de, às vezes a gente está na profissão, a gente está exercendo a profissão, mas a gente está sendo levado a culpa. Vou trabalhar em determinado lugar e aquele lugar tem esse trabalho que a gente faz tem um espelho, as pessoas têm uma ideia. Como é que vocês veem isso, assim, dessa coisa de achar que a imprensa, entendeu, é a culpada de tudo? Eu acho que a gente está muito na cultura dos haters, né? Então a gente... E a fake news, das que é o fake nosso trabalho também, combater. Tá tudo muito estremecido, né? Então acho que a imprensa acaba assim sendo envolvida nisso tudo. E, como a Priscila colocou, a gente tem uma missão muito importante que é checar as informações. Então, você Quando vê a gente que contesta hoje... uma fake news, a gente está indo contra esse grupo que Nossa. quer valorizar a fake news, que é uma ideia deles, dentro das informações que eles acreditam, que não são verdadeiras. Quando você se posiciona com apuração, com informação, ouvindo os dois lados, você ali é um confronto para eles, de ideias, de posicionamento. Tanto que já tem várias Então, empresas é de por isso que a gente- checagem. Sim. Você tem a Não, Lupa, grupos você jornalísticos, tem, você empresas tem fato se fake, uniram eles se uniram para na combater pandemia. fake news. Na pandemia, as fake news tiveram assim, foi um estrago. Gente, quem não recebeu num grupo de Zap desinformação, né? Não era nem era Até desinformação, hoje porque a circulando. desinformação ela tem uma intencionalidade. Ela tem uma intenção, ela é produzida com uma intencionalidade. Então, quem não recebeu, olha, a vacina está provocando isso, a vacina está aquilo, e Tu vai virar se lobisomem, cuide, tu você vai virar jacaré. Não, e tome limão com não sei o que para você não pegar Covid. Então, o que aconteceu? O que a Priscila falou. Na pandemia, as empresas de comunicação se uniram, porque elas perceberam que ou elas se uniam, ou elas não iam conseguir combater as fake news. E foi assim que você foi construindo e combatendo cada desinformação com o quê? Com informação.
Recentemente checagem, nós tivemos agora um com caso evidências, grave de uma médica Sim. falando que não existe o câncer de mama, que não é para nenhuma mulher fazer mamografia, e agora ela está respondendo. Isso é um caso recente. Foi isso, recente. né? Estamos falando de fake news ainda agora, pandemia 2020, 4 anos depois, a gente ainda está precisando combater fake news. E CRM se manifestou, o Conselho de Radiologia se manifestou, todo o Brasil, assim, os conselhos todos se manifestaram e agora ela vai precisar responder pelas informações que ela passou. Essa que situação responder. das redes sociais, o grande problema é que alguns comunicadores, né, tipo assim, se sentem o jornalista, né? Porque o jornalista, como Não é jornalista que se sente que é jornalista, mas fica falando como se fosse jornalista. Exatamente. Isso aí Sem lembrar É do bastante. básico, a apuração. a apuração e joga de uma forma totalmente irresponsável. Como a Priscila falou, nós jornalistas, a gente sabe que tem uma versão, tem a outra e tem a verdadeira. Então, a gente procura ouvir todos para dar a nossa opinião, para mostrar e postar as coisas. E hoje em dia entendeu? ainda tem um componente que nós devemos lidar, que você lida com isso, você, Nélia, você, Priscila, que pela questão de ter um trabalho público, de ter você trabalhar com a sua rede social, né? É necessário você ter uma rede social. Você também, a rede social é uma extensão do teu trabalho, né? Como é que vocês lidam com isso? Aí eu abri bastante a minha vida, eu não tinha essa característica, mas eu entendi que fazia parte da rede social e do momento atual você também colocar algumas coisas ali. Não mostro tudo, não é meu perfil fazer isso, né? Não é minha característica, mas ainda assim, aqui e ali, eu mostro um pouco o que a Priscila faz no final de semana, do que a Priscila gosta. A Priscila adora se meter no mato, no kombu, vai pro interior, encontrar Tomar a velha um lá em vinho. Mosqueiro, tomar alguns bons Né? vinhos, encontrar a camaradagem, por aí pela noite. Então eu mostro um pouco do que eu gosto. Priscila faz esporte, Priscila cuida da saúde, entendeu? E eu soube até, eu tenho artrite reumatoide, que a mãe de uma pessoa que me seguia falou assim, minha mãe não queria fazer o tratamento. É um tratamento super tranquilo. Mas ela viu que você tem, ela falou, voltou para ir ao médico, para voltar ao tratamento de artrite reumatoide. Eu falei, é isso que a gente tenta. Ajudar as pessoas com já, informação e passar um virou pouco uma inspiração. da realidade. Virou uma É inspiração. muito real. Eu, até uns 4 anos atrás, a minha rede social era fechada. O Instagram era fechado. Agora não, né? 4 anos eu já abri e, assim, eu me preservo um pouco. Né? Mas eu sei que você precisa estar nas redes sociais. Precisa, não tem como. Tem que estar presente. Não tem volta, tem que estar presente. Então, eu posto muito trabalho, eu posto vida privada um pouco, estou indo para o LinkedIn, que era uma rede que eu não tinha, então agora eu estou caminhando para o LinkedIn, porque a gente abriu uma consultoria que faz treinamentos em comunicação, então a gente precisa estar no LinkedIn. Mas é uma ferramenta que você tem que saber usar. Né, Ismaelino? Então, eu acho que o que a Priscila colocou é muito bacana. Você tem que usar para quê? Para inspirar, para Orientar. Eu trabalho muito com informação oficial. Então, se é uma campanha de doação de sangue, tá lá. Se é uma doação de órgãos, vai estar lá. Porque eu quero que a sociedade melhore. Leis de combate ao machismo, à violência contra a mulher e feminicídio, está lá. Então, tudo isso eu trabalho que é para levar informação às pessoas que me seguem. Uma brincadeira legal. Tá? Uma brincadeira legal. Brincadeira responsável. Né? Responsável, né? Tem que ter noção. E Célia, que tem uma rede social que bomba aí, não é verdade? Mano, né? e tu sabes mostra de tudo, mostra até, já vi você varrendo casa. Das minhas doidices, eu não tenho o que fazer. Você que cuida, você que administra, você que cria. Às vezes hoje eu edito também, às vezes eu tenho ajuda do Tiago, mas é uma coisa assim que eu tinha a página do Instagram, mas não, por mim ela estava ali. Então, de tanto o Agenor e a Priscila Amaral fica, sério, usa eu não tenho tempo para isso, não sei o que, não sei o que. Peguei corda e fui. Foi gostando. Época de pandemia. Então, aí eu digo, olha, Célia, tu ajuda a gente a não sei o que. Não, ajuda sim, aí mostrava. Era um ovo, era não sei o que mais. Foi um período ridículo, né? Assim. Difícil para todo mundo. Muita gente saiu do trabalho e começou a usar os dons
ou culinário, ou no artesanato, e eu fui ajudando essas pessoas. Tomou uma dimensão que eu virei garota propaganda de muitas empresas, lojas do comércio. E até eu fiquei tipo, mas... Dá muito trabalho gerenciar uma rede social como a tua, que é bem movimentada? Assim, dá, porque nem todo dia eu tô afim de postar alguma coisa. E o engraçado é que as pessoas vão lá... Se eu não posto nada assim, que geralmente eu acordo cedo. E aí eu já tô postando coisas, sempre alguma coisa alegre e tal, não. E quando eu não coloco nada, o pessoal vai lá no... Ei, aconteceu alguma coisa? Aí eu digo, não, porque eu até... E aí eu uso essas coisas para criar Os conteúdo haters, você assim. tem haters, pessoas que... Claro, que estão do outro lado lá e resolvem, sei lá, te Assim, azucrinar a tua cabeça. Não, nada grave. E se foi besteira que eu nem Mas você lê tomei comentários? conhecimento. Tu lê comentário, Não, Priscila? Eu leio. Você lê? Leio. Sou Também? eu que administro. Às vezes 100%. eu não venço. Não dá pra Não, vencer não às dá. vezes. Aí foi o que o menino disse. Olha, sério, mas tu tem que... Eu digo, mano, se eu for ler tudinho isso... É muito Aí, seguidor aí que eu ela vou, tem. papai, coraçãozinho, não sei o que mais. Aí tem lá, depois tem geral, principal, sei Sim. lá, e solicitações. Um dia desse tava de bobeira, eu digo, o que é isso aqui? Mano, veio... Eu digo, meu Deus do céu, é um bando de solicitação. Para seguir, gente mandando mensagem de trabalho. Eu digo, Thiago, me Pedido ajuda. de ajuda, não? Muita. Também dicas das viagens para onde eu vou. Clientes, eu digo, Thiago, me ajuda, mano, pelo amor de Deus. Que não dá para vencer. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, que é importante a gente eu pelo menos me acho que devo falar, é que a Célia sempre, né? Porque a gente pensou que a Célia começou a ser essa Célia Pinho, que é um sucesso nas redes sociais. Não é um personagem criado. Nem A isso Célia, vem lá. desde sempre, a Célia é Sempre assim. foi assim. Conhecemos ela desse jeito, dessa forma, falando desse jeito, Exatamente. né? E aí, Agora isso, na verdade, é o grande trunfo, né, da tua vida. Eu me porque- lembrei do repórter que eu falei no início do programa, do nordestino que foi para São Paulo, Márcio Canuto. Sim, o Canuto. Márcio Canuto, que é Eu um me estilo lembrei dele, muito mas aí eu parecido digo, com não, a vai que Célia, ele foi. é Sotaque espontâneo, nordestino, né? espontâneo, ele é um homem enorme, ele é engraçado, e ele Ele é fala com os todo assim. braços. Você e a chegou a voz ter dele. o convite para ir para fora, não foi? Eu Chegou... fiquei 3 meses em São Paulo para trabalhar com o Geraldo, aqueles programas que o oficial sai de férias e entra, Na Record. né? Isso, da Record. A Noite é Nossa, com o Geraldo Luiz, Fazendo matéria. fazendo matérias Célia e tudo Pinho. mais. Como Célia Pinho, indo para a primeira noite e tudo mais, porque eu sempre procurei assim alguns adjetivos para conversar com o apresentador. É o meu rei, aí a boneca, que é a Amanda, menino Edson. Então, eu sempre procurei alguma. E aí, olha, nós vamos começar, e eu ouvindo aqui o Geraldo. Aí eu nunca me esqueço, ele disse, olha, conversando com a plateia e tudo mais, eu digo, eu quero que vocês sintam-se como borboletas aqui no estúdio. Brinquem, dancem e tudo mais, fiquem à vontade. E aquele negócio de borboleta ficou. Aí ele, olha agora, Célia Pinho, lá de Belém do Pará, não sei o quê. Boa noite, Célia. Eu digo, boa noite, borboletão. Ah, mano. Pegou. Sabe aquele negócio que ficou aquele silêncio? Eu digo, fiz merda, só comigo, né? Eu digo, mano, e depois, o diretor, como é que tu chama? Eu digo, o borboleta. Aí, né, aí pronto, aí ficou borboletão. Pegou, aí o pessoal pegou. começa... É autenticidade, né, gente? A autenticidade, autenticidade. ela tem manutenção. Pois é, mas ela, isso ela que é bacana ela também. Ela é mantida. verdadeira. Não, ela é mantida por Ela é longo verdadeira. tempo. O personagem ele não se sustenta. Não se sustenta. Deus É isso que a gente Mano. fala. O personagem ele não se sustenta. Então, algumas pessoas querem parecer ser algo que não são. Pode contar que uma hora vai cair. Principalmente na rede social. E na rede social. Porque você Mas se ali os recortes ainda compara, tem muita gente que consegue. É uma frustração muito grande na rede social, e isso eu já li alguns artigos de psicologia, porque as pessoas querem ser o que elas não são.
E aí é muito O difícil. personagem não sustenta, O personagem né? não Não sustenta. mesmo. Por isso que eu falei do Canuto, porque ele é assim. A série autenticidade é, é assim. que dá a garantia. Autenticidade. É a Essência, identidade, é a sua a essência, assim. Então vai longe. Seja você. Não tente ser Não, a seja- Priscila Castro, não tente ser a Célia Lélia é um Célia. exemplo disso, né? É um exemplo, é um exemplo. Você tem que Você ser tem que você. buscar o que Uma você marca. tem de O características que e você tem personalidade de para que você você. possa Exatamente. trabalhar isso da melhor maneira É. possível dentro de alguns critérios que são legais para o telejornalismo, para qualquer outra área profissional que você tenha. Mas o legal é que você trabalhe a sua essência. Quem sou eu? Então, essa pessoa é que eu tenho que levar. Se eu sou mais extrovertido, ótimo. Se eu sou mais sério, tudo bem. Mas dentro dessa balança, eu também tenho, mesmo sendo sério, alguns momentos mais leves. Então, eu posso De trazer também. humor, E é a claro. personalidade humana isso. É a melhor Sem coisa. Como é sombra que você de vê essas coisas de influência? Eu cubro muito evento fora de Belém, bastante, né? E hoje em dia, nós, jornalistas, principalmente quando já está há muito tempo nesse movimento, a gente tem sentido que os influenciadores estão assim, primeiro sendo privilegiados pela assessoria pelo número de likes. Como é que você vê esse nicho de mercado, essa turma de influenciadores? Eu não desvalorizo o trabalho deles de maneira nenhuma. Eu só acho que tem que ter o critério. O que você quer? Você quer mostrar só o evento por mostrar? Ou você quer trazer O alguma... retorno daquilo. você Então, quer mostrar tu quer de que like maneira- ou quer retorno conceito, pro teu, né, um pro valor teu agregado negócio, nisso. entendeu? Credibilidade, por exemplo. Porque Tem a gente, muito no isso. jornalismo, a gente trabalha com credibilidade. Exatamente. Né, Isso É. não tem. Não, E não eu tem acho preço. assim, eu acho que muitos se auto-intitulam influenciadores. É o que muita gente, que eu já li muito, inclusive, mas eles influenciam em quê? Eu acho que são mais criadores de conteúdo Sim, do sim. que influenciadores, entendeu? É o que eu costumo muito conversar com e muitos depois vão ver esse negócio de métricas, não sei o que, não sei o que mais, sei o que mais, sei o que mais. Números, né? Vocês eu querem, acho que- aí que perguntam o que tu queres pro teu negócio, Pra tua marca. ou pra tua marca. Eu acho que já houve um boom, houve uma época que as pessoas valorizavam muito. Você tem muita gente boa e você tem muita gente também não tão boa nesse mercado, né? Assim, gente que realmente faz e atrás de like, e não tem apuração. E eu acho que é você saber realmente onde você quer posicionar a sua marca. O que eu quero com a minha marca? Eu quero uma quantidade de likes, isso vai me levar para onde? Qual é meu planejamento, a minha estratégia? Que todo bom empresário sabe disso. Então, eu vou investir aqui, ou é melhor eu pegar um nicho onde eu tenho uma pessoa que tem, sei lá, 5 mil seguidores, não tem 50 mil, mas ela é uma pessoa que entrega legal, que ela tem credibilidade, que ela agrega valor para minha porque, marca, posso aí falar eu por mim, vou... o jornalista eu não vou recebe colocar ali. dinheiro, o influenciador pode receber, o criador de conteúdo pode receber. Então, tanto que alguns lançamentos, algumas coisas e tal, nós jornalistas continuamos sendo convidados, sem ganhar R$10 por isso. Falo por mim, repetindo. Sim. Mas algumas outras pessoas podem receber pela presença. Eu acho que tem uma já coisa... é a presença Aí tá, VIP. tem É a muito presença criador de conteúdo, influenciador. Muito não, tem alguns que fazem trabalho bacana. Sim, Que fazem trabalho legal sérios. aqui no Pará, na Amazônia. Muitos. Entendeu? muitos. Então depende da marca, do empresário, o que ele quer, qual é o objetivo dele, que posicionamento ele quer conquistar e ele vai seguir o caminho que ele achar o mais que conveniente. acontece muito também, que às vezes o cliente, digamos assim, ele vê uma coisa aqui, olha que legal. Quando chama, é totalmente diferente. É uma timidez, porque uma coisa tu tá aqui falando... Outra coisa é tu tá com as câmeras aqui para fazer o trabalho, entendeu? E não é exatamente o que tá aqui na rede social. Eu já encontrei influenciador e eu fui fazer a maior festa achando que a pessoa ia ser aquela pessoa que eu vejo na internet e a pessoa tava neutra, e olha eu. E eu falei, as gírias... Desculpa. Aí me senti super assim. Eu Aí eu também falei, fui inconveniente. Eu já acho, fiquei, né, com já artista. fiquei muita Mas saia justa, assim, porque... E eu tirei, assim, de experiência própria, de As pessoas notar esperam que exatamente isso. Porque é um personagem. Não sei se vai se sustentar muito tempo. Mas quando você tá Aí em eu um sei que eu evento- fiquei triste. Quando você já está num evento que você vai encontrar as pessoas, você já tem que estar
nessa vibe mesmo, dessa entrega simpática. Já tem que ter vestido esse Já personagem, tem que tá. claro. Já tem que estar no também acho. personagem. Você Aliás, deixa eu para vi- tirar a fantasia dentro de Lógico. casa. Talvez tenha filme na Olha, eu sei frente. que eu fiquei triste. Nesse Eu mundo digo, digital, poxa nesse vida. mundo de influência. Já fizeste assim de encontrar também pessoas e... Várias. Pois é. Várias E aí eu não vezes. entendo. É por aí, eu fiquei muito triste e decepcionada. Também. Porque eu esperava encontrar o que tá aqui. Lógico, se a energia que me faz Poxa. seguir a Mas é isso, pessoa é aquilo. isso que eu fico me perguntando, até quando vai durar, porque, né? Mas nesse mundo digital, nesse mundo de influência, outro dia eu vi um meme muito interessante, né? Era um casal, né? Traçando um diálogo, e era um encontro, na verdade. E o primeiro coisa, o de dizer, ela chegava, a moça chegava, né? E aí quando eu olhava, aí ela dizia oi para ele, dizia oi, tudo bem? Aí ele dizia assim, da próxima vez traga o filtro, porque ainda tem isso, né? Você encontra uma outra pessoa, né? Olha. Essa coisa dos filtros também. Aí. Olha. Eu adorei. Da próxima vez você traga o filtro. Por favor, gente. E hoje está sendo banido. Ou você tem que deixar muito claro que aquilo é um filtro. Você já não pode mais, porque é uma campanha da realidade na internet. A internet ela chegou num nível tão fantasioso, ou talvez tão maquiado, tão alterado da a realidade. gente vê que Geralmente é Que hoje você está Cara. tendo que voltar para corpos reais, sem filtro, sem até os preenchimentos estão sendo retirados, sem tanta coisa artificial que descaracteriza o ser humano. Sim. Isso. Então Por isso é um que caminho já contrário, já tem um movimento muito forte contra Por isso. isso que cada vez mais, o que eles estão valorizando? Vídeos, como a Célia faz. Você acordou, você vai acordar Eu não- inchada, gente. Você vai estar ali, não precisa, dependendo do que você Quando vai inchado postar. É terrível, né? Ai, eu sou desse Anda mal. minha cara, Acha? mano, o cabelo é Eu sou, gente, mal. Dependendo Eu sofro do desse mal. que Nossa, eu você lixo vai demais. postar ali, tá perfeito. Tá perfeito, é você, é a real, é a vida real. E são essas coisas do cotidiano que a gente conversa por aqui e tudo mais, essa situação do filtro e tudo mais. E aí eu acordei, claro. Bom dia. Mano. Aí, digo, tu sai, o pessoal fica perguntando se eu uso filtro. Aí eu digo, não, mano, minha lata é assim. Então são coisas tão normais, tão naturais. E vem aquela enxurrada de comentários. Mas tem que ser... Aí falam justamente... É porque a pessoa é irreconhecível, coloca um filtro quando a gente vai ver. Credo, não é nem daquele Da jeito. próxima vez A traga o realidade filtro. sempre é muito legal. Olha, eu fiz um vídeo lá no comércio Vida, comendo gente, como maniçoba. ela é. O número de likes foi assim, como se eu não fosse uma pessoa que pudesse ir lá no comércio e comer uma maniçoba numa barraquinha sentada num banquinho de plástico. É inadmissível, É como não. se as pessoas não entendessem que a nossa vida são muitas fatias. Por exemplo, outro que eu bombei foi quando eu contei que eu caí na calçada na frente do teu prédio, peguei uma queda porque tinha um buraquinho, eu não vi segurando uma senhora, mãe da minha amiga. Uhum. Ela passou e quando eu passei, o meu pé caiu no buraco e eu caí de joelho e me ralei toda. A idosa, graças a Deus, ficou ótima, mas eu fiquei toda ralada. Aí eu fui contar na rede social. Aí as pessoas acham o máximo. Isso é legal também. Você não é só vitória. Ninguém vive Não, só de mas vitórias nem de quando, glamour. não? A gente vive uma E a vida vida real. real, né? A vida Mano, real, gente. é É a vida rotina, real. olha, É o a que eu vida disse real. também, eu digo, gente, a diferença é que a gente tá assim, aparecendo na televisão e tudo mais, mas a gente vê, às vezes, tem os mesmos perrengues que vocês Totalmente. Mas isso é, isso. esse Pé no tipo chão. de caminho que eu acho que esse jornalismo que estamos fazendo há muito tempo, a gente está sendo levado. Isso é bacana, né? Tem, claro, uma divisão aí entre o influencer desse mundo digital e tem esse jornalista. E você falou uma palavra agora que é muito interessante a gente ressaltar, que chama de uma coisa, a gente traz a credibilidade. Sim. Não, tá entendendo? Nós temos como lead falar sempre a verdade, checar os fatos. Isso é muito importante, né? É claro, gente. Como é que você vai postar uma coisa que você não apurou, que você não A tem responsabilidade é muito grande. E fora, assim, a TV, claro, tem um impacto imenso. Mas aqui, gente, é muito rápido. Se você não tomar cuidado, o termo é viralizar, né? Então, a ideia do que é o vírus? Por que a gente diz na rede social viralizou? Porque, olha, é porque, é rápido, é uma rapidinho. velocidade que se propaga assustadoramente. Dos visíveis e dos invisíveis, porque tem o que dá um like, faz o Assustadoramente. comentário, mas também tem aquele ali que só tá passando
Tá ali no Tote, só... Então você tem que ter um mínimo de responsabilidade, de consciência. Por isso que tem muita gente que defende, olha, você precisa educar as pessoas para as redes sociais e precisa realmente ter um mínimo de regras, né, Ismaelino, para você não expor as pessoas. Então, poxa, quantas vezes a gente viu pessoas aí, um jogador ferido, uma pessoa que tem um acidente, a pessoa está morta, é um corpo, a pessoa vai fazer uma selfie. Gente, o já que é isso? Ultrapassou, como um colega. Ultrapassou totalmente. Um colega a noção. falou, muita gente perdeu a mão da elegância, da humanidade, da cidadania, da empatia, sabe? E, meu Jesus, tá vendo? E aí tá o imediato respeito também, não é? Claro, você gostaria, se fosse a sua... Né? Um parente seu que está ali, você expor aquela pessoa. Então Às vezes tem gente que filma, mas não socorre, né? Tá ali filmando. Mas tu já ligastes para tal lugar? É verdade. Quando chega uma denúncia na redação, a primeira coisa Você fez já a ocorrência na polícia, já ligou para o bombeiro, já ligou... Porque Exatamente. é a fonte oficial. Aí a gente vai ligar para a fonte oficial para confirmar se essa informação procede ou não. Ligam logo para redações e tudo mais. Mas vocês já chamaram o bombeiro? Vocês chamaram a polícia? Estamos ligando, às vezes, da fala. Estamos ligando. Não, já ligaram, dona Célia. Pode vir. Digo, tá bom, então. Meninas, foi um prazer conversar com vocês. Nós temos papo para vários programas, né? Porque temos histórias para contar. Aliás, isso que é bacana nessa nossa profissão, que a gente sempre tem história. Histórias engraçadas e gargalhantes, que é a melhor coisa, né? Hoje eu vi uma frase muito boa de um senhorzinho que é um dançarino que fica pela Estação das Docas. Olha. Um senhor que tem lá, que ele leva um radinho, ele fica dançando. Seu Mário, exatamente. Ele disse uma coisa que é certa: se você não sorrir, você necrosa. Isso é real. Se você não gargalhar, se você não passar a vida sorrindo, você necrosa. Inclusive, agora esses dias vai ser o dia do riso, o dia da alegria. Sim, isso. Agora o dia do Então vamos continuar assim. Um prazer enorme. Obrigado por ter você aqui. Para mim foi um prazer estar esse bate-papo aqui. Maravilhosas. Eu sou fã de vocês. A Nélia, a gente era cama, mesa e Pucarina. Agora é verdade. A gente nem no Coisa Mar, né? Nem no Coisa. Não, mas eu vou. Obrigado. E a gente pode dar um recado aí para todo mundo aí, pessoal. Olha, recado? Bom, eu começo em tudo, né? Então eu vou deixar um recado, agradecer, Ismaelino, mais uma vez. A segunda vez que eu tô aqui, dividir também com essas divas do jornalismo, vamos considerar. Nélia, Célia, a gente teve experiências juntas na profissão. Com a Nélia eu tive bem mais tempo. Era meio que uma substituindo a outra, mas dizer que o jornalismo ele não vai acabar, a gente continua nesse compromisso com a credibilidade. Se quiser me achar nas redes sociais, é @PriscilaSCastro, Priscila com 2 L's, por favor. E também estou no momento de Estrave, que eu já vi um pouco falar sobre ele aqui, que é o treinamento de comunicação e oratória. É isso. Nélia. Bom, obrigada, Ismael. É um prazer estar sempre aqui com você. Boas histórias, boa conversa, bom papo. E do lado dessas duas, assim, que são ícones realmente. Com a Priscila já trabalhei. A Célia já foi várias vezes da palestra quando eu dava aula. E é um encanto. Quando ela entra, não tem como. Os alunos ficam assim extasiados, porque é o storytelling, gente. Ela incorpora o storytelling. Não tem, ela nasceu storytelling. Então não tem como. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Adorei participar desse bate-papo. A gente está, eu estou já abri, na verdade, uma empresa de comunicação, então a gente está sempre estudando, a gente está sempre aprendendo. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, eu já estou no LinkedIn agora, que eu não estava, já startei esse processo de estar lá no LinkedIn. O meu Instagram é Nélia, @NéliaRufeio, e é sempre adorável estar aqui. Muito obrigada, viu? Olha, obrigada, mano. Que bom essa oportunidade de ter reencontrado essas meninas lindas. Obrigada a vocês, né, que com certeza vão estar lá dando os likes, comentários. Por favor. Exatamente. E a hashtag leveza. Vai lá, de vez em quando, olha, Célia Pinho sem acento, tô lá toda de óculos amarelo, biquíni, claro, na praia. E esse bronze, né? Não, o quê? Olha esse Obrigado, meninas. Esse é o Mangueirosamente, que você assiste no Libre Play, dentro de liberal.com e no YouTube. É isso.